O cheiro de antisséptico misturava-se ao suor quente do corredor do hospital de Recife. Cada passo da enfermeira Marina ecoava contra o piso frio, refletindo o peso de horas intermináveis de plantão. Ela conhecia bem o som dos monitores, o ritmo das sirenes e o murmúrio constante de vozes que tentavam acalmar familiares aflitos. Mas, naquela tarde abafada de janeiro, algo diferente pairava no ar, algo que nem o calor típico do Nordeste poderia explicar. Ele estava lá, sentado na maca do quarto 14, com os olhos fixos no teto branco rachado pelo tempo. Era apenas mais um paciente, pensou Marina, enquanto conferia prontuários e etiquetas. A rotina tinha ensinado que ninguém era realmente comum, mas a sensação de normalidade às vezes era a única forma de manter a sanidade diante do caos hospitalar. Ele respirava com dificuldade, cada inspiração soando como se o mundo inteiro estivesse pressionando seu peito. Marina aproximou-se, ajustando a máscara e o avental. Boa tarde, senhor. Como está se sentindo hoje? Sua voz era calma, treinada, quase automática. Ele respondeu com um murmúrio quase inaudível, olhos semicerrados, e gesticulou para a enfermeira ajudá-lo a se sentar melhor. Marina notou o colar discreto pendendo sobre o peito dele, um pequeno pingente de metal desgastado. Era simples, mas havia algo nele que parecia carregar uma história inteira. Ela inclinou-se levemente para ler o nome gravado no colar. Um arrepio percorreu sua espinha, a sensação de déjà vu misturando-se a uma estranha tensão no ar. O nome estava ali, claro e impossível de ignorar. Marina precisou prender a respiração, seu coração batendo mais rápido do que a lógica permitiria. Ela conhecia aquele nome. Conhecia mais do que deveria. Por um instante, o tempo pareceu congelar, e o som do monitor cardíaco tornou-se apenas um eco distante. Enquanto tentava recuperar a compostura, Marina percebeu que algo dentro dela começava a se desfazer. Anos de lembranças, memórias esquecidas e uma dor silenciosa que ela nem sabia que ainda carregava. O paciente, alheio ao turbilhão emocional que despertava, olhou para ela com olhos cansados, mas curiosos, como se pressentisse que aquela visita não era apenas mais uma rotina hospitalar. O quarto estava silencioso, exceto pelo bip constante do monitor e pelo zumbido fraco do ar-condicionado. Marina ajustou o catéter na mão dele, suas mãos trêmulas tentando manter a precisão profissional. Mas a mente dela não estava no procedimento. Ela lembrava-se do verão de sua infância, das ruas estreitas de Recife, do cheiro da feira de rua e do riso que, de repente, se misturava à dor. Lembranças que ela achava enterradas emergiam com uma força avassaladora. Ela respirou fundo, tentando afastar a confusão emocional. Vamos verificar seus sinais vitais, tudo bem. Ele assentiu, lentamente. Cada batida do coração dele parecia sincronizar-se com a própria ansiedade dela. Marina precisava se concentrar, precisava manter o profissionalismo, mas a simples visão daquele paciente e do colar pendendo em seu peito trazia à tona uma pergunta que ela jamais imaginara ter que enfrentar naquele dia. Como ele estava ali, naquela situação, depois de tanto tempo? Enquanto conectava o oxímetro no dedo dele, Marina sentiu os dedos do paciente tocarem levemente os seus. Um gesto involuntário, quase imperceptível, mas que trouxe um choque elétrico de lembranças. Era o mesmo toque, o mesmo calor, o mesmo conforto que ela lembrava de uma época distante, cheia de inocência, risos e promessas não cumpridas. Cada pequena ação dele parecia ecoar algo que o tempo tentará apagar, mas não conseguirá. Ela olhou para o colar mais uma vez, tentando não tremer, e percebeu detalhes que não tinha visto antes. Pequenas arranhaduras, marcas de uso intenso, como se tivesse sido carregado por anos com cuidado e dedicação. Algo na maneira como ele mantinha o colar próximo ao coração parecia transmitir um significado profundo, quase secreto. Marina percebeu, então, que aquela não era apenas uma coincidência. Havia uma história ali, uma conexão antiga que precisava ser desenterrada. O telefone do quarto tocou, mas ela ignorou. Nada poderia interromper aquele momento de revelação silenciosa. O paciente, por sua vez, parecia sentir que algo estava prestes a mudar. Seu olhar fixo nela transmitia uma mistura de reconhecimento e expectativa. Marina sentiu uma pontada de culpa e de esperança ao mesmo tempo. Culpa por não saber se ele se lembraria dela e esperança de que, de alguma forma, o destino ainda lhes desse uma chance de consertar os erros do passado. Ela se afastou levemente, dando um passo atrás, tentando organizar os pensamentos. Cada detalhe do quarto, as cortinas amareladas, o sol entrando pelas janelas, o som distante dos corredores,
parecia intensificar a sensação de que aquele instante era um ponto de virada. Marina sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que não poderia ser ignorado ou revertido. O paciente tossiu, fraco, e Marina correu para ajudá-lo. Foi nesse momento que ele murmurou uma palavra, quase inaudível, mas que fez o coração dela parar por um segundo: seu nome. Era a confirmação silenciosa de que, apesar do tempo, apesar das circunstâncias, a conexão entre eles não havia desaparecido. Ela sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas não tinha certeza se eram de alegria, alívio ou da dor reprimida que finalmente emergia. O ar do quarto parecia mais pesado, carregado de emoções não ditas, lembranças esquecidas e promessas não cumpridas. Cada movimento de Marina agora era meticulosamente calculado, mas carregado de tensão emocional. Ela percebeu que aquele momento, aparentemente comum, era na verdade o início de algo muito maior, algo que mudaria não apenas o destino do paciente, mas também o dela. Enquanto ajustava o colchão, preparando o paciente para um exame que parecia trivial, Marina não conseguia tirar os olhos do colar. Sabia, no fundo, que aquela peça metálica não era apenas um acessório. Era um símbolo, um marcador de história, de vida e de memórias que aguardavam para ser reveladas. Ela respirou fundo, prometendo a si mesma que enfrentaria o que viesse a seguir, sem fugir, sem hesitar. E foi nesse instante, com o sol da tarde filtrando-se pelas janelas e o monitor emitindo seu bip constante, que Marina compreendeu. A vida tinha lhe dado uma segunda chance, mas não seria fácil. Algo enorme estava prestes a acontecer, algo que exigiria coragem, emoção e talvez até sacrifício. O suspense pairava no ar, e a promessa de que aquela história seria mais intensa do que qualquer coisa que ela já havia vivido estava clara. O bloco termina com Marina olhando para o paciente, segurando a mão dele, enquanto seu coração acelera e a promessa silenciosa de redenção e descoberta se aproxima. A história apenas começou, e o próximo capítulo trará revelações, desafios e uma jornada emocional que ninguém poderia prever. Marina sempre se orgulhara de sua determinação. Desde pequena, cresceu nas ruas movimentadas de Recife, onde o calor, o cheiro de comidas típicas e o barulho dos mercados eram constantes companheiros. Filha única de uma professora aposentada e de um mecânico, ela aprenderá desde cedo a observar o mundo com atenção e empatia. O sonho de se tornar enfermeira surgiu em meio às visitas a hospitais com sua mãe, levando pequenas doações a crianças internadas e observando, fascinada, o cuidado paciente dos profissionais da saúde. O respeito pelo sofrimento humano entrou em sua alma como uma marca indelével. A rotina de Marina nos corredores do hospital era intensa, mas havia algo nela que ia além do simples cumprimento de funções. Ela entendia o que cada olhar, cada gesto ou cada respiração de um paciente significava. A maneira como ajustava os monitores, o toque delicado nas mãos cansadas, o sorriso breve para acalmar famílias aflitas, tudo fazia parte de um instinto natural que ela aperfeiçoara com anos de estudo e prática. Para seus colegas, Marina era eficiente, dedicada e confiável. Para si mesma, ela ainda carregava as marcas de um passado que jamais havia conseguido superar completamente. O paciente no quarto 14 era diferente de todos os outros que ela atendia. Não pelo quadro clínico, nem pelo estado frágil, mas por algo que ressoava profundamente em seu íntimo. O nome no colar, gravado com cuidado há anos, ativara lembranças que ela acreditava enterradas. Ele se chamava Rafael, e Marina sentiu o peso de reconhecer alguém que o destino colocará novamente em seu caminho. Não era apenas um paciente, era uma peça esquecida de sua própria história. O passado de Marina e Rafael se entrelaçava décadas atrás, em tempos de infância compartilhada em bairros vizinhos de Recife. Ambos cresceram entre risos, pequenas aventuras e segredos trocados sob árvores antigas nos quintais das casas. Eram inseparáveis até que a vida, em sua implacável forma de testar corações, os separou. Rafael mudará de cidade após uma tragédia familiar, e Marina nunca mais ouvirá falar dele até aquele instante no hospital. O reencontro inesperado trouxe à tona emoções contidas, lembranças dolorosas e a urgência de confrontar sentimentos que ambos acreditavam esquecidos. Enquanto Marina verificava os sinais vitais de Rafael, flashes do passado surgiam em sua mente. Lembrava-se da primeira vez que ele a ajudara quando caíra de uma bicicleta, do jeito protetor como sempre cuidava dela, mesmo sendo mais novo. Lembrava-se das tardes em que compartilhavam histórias inventadas, do riso fácil e do conforto silencioso da presença um do outro.
Cada memória parecia pulsar no ar do quarto do hospital, tornando cada gesto de cuidado mais carregado de significado do que ela jamais poderia imaginar. O cenário do hospital em Pernambuco contribuía para a intensidade emocional do momento. As janelas abertas deixavam entrar o calor úmido e o som distante de vendedores ambulantes, ambulâncias e crianças brincando nas ruas próximas. Havia um contraste gritante entre a agitação lá fora e a quietude carregada de tensão dentro do quarto. Marina sentia-se dividida entre o mundo que ainda continuava normalmente e a pequena bolha de tempo em que ela e Rafael estavam isolados, confrontando velhas feridas e novas preocupações. Personagens secundários também começavam a desempenhar papéis importantes. A colega de plantão, Ana, observava de longe, percebendo a estranheza no comportamento de Marina, mas sem entender totalmente a profundidade do que estava acontecendo. O médico responsável pelo caso, Dr. Lucas, interrompia de vez em quando, atento aos sinais vitais de Rafael, alheio à conexão emocional que crescia silenciosamente. Cada personagem trazia à narrativa uma camada de tensão e realismo, mostrando como a vida cotidiana e o drama pessoal se entrelaçam nos corredores de um hospital. Rafael, por sua vez, demonstrava sinais de fragilidade física, mas não emocional. Havia algo em seus olhos que não se entregava completamente à dor ou ao medo. Era como se ele pressentisse que o encontro com Marina tinha um propósito maior, algo que ambos precisariam enfrentar juntos. O colar no peito dele funcionava como um elo simbólico, lembrando que, apesar do tempo e da distância, certas conexões não podem ser apagadas. Marina começou a observar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Rafael apertava o lençol com força, o modo como desviava o olhar quando lembranças vinham à tona, pequenas manias que ela reconhecia imediatamente. Cada detalhe reforçava a sensação de familiaridade, mas também despertava ansiedade. Afinal, ela sabia que não poderiam simplesmente ignorar o passado. Algo maior estava por vir, algo que exigiria coragem, honestidade e vulnerabilidade. Enquanto isso, a vida cotidiana do hospital continuava. Enfermeiros passavam carregando bandejas de medicação, pacientes eram transportados para exames, monitores bipavam incessantemente. Mas, no quarto 14, o tempo parecia se mover de forma diferente. Marina sentia que cada segundo era precioso, que cada gesto contava, e que o reencontro com Rafael não era apenas uma coincidência. Havia um fio invisível conectando passado e presente, e ela sabia que precisava seguir esse caminho até o fim, mesmo sem ter ideia do que encontraria. O clima emocional estava definido, tensão, expectativa e um toque de nostalgia. Marina sabia que precisava enfrentar suas próprias emoções antes de poder ajudar Rafael plenamente. Ela respirou fundo e começou a falar sobre lembranças compartilhadas, histórias que ambos haviam esquecido, e pequenos detalhes que ainda carregavam entre si. A conversa era hesitante, carregada de pausas, risos nervosos e lágrimas contidas. Mas cada palavra fortalecia a conexão, preparando ambos para enfrentar desafios mais profundos que estavam por vir. O bloco termina com Marina refletindo sobre a responsabilidade que tinha diante daquele encontro inesperado. Ela percebe que aquele momento não é apenas sobre cuidar de um paciente fisicamente, mas também sobre lidar com emoções antigas, erros do passado e a oportunidade de redenção. Um sentimento de determinação começa a surgir. Ela precisa estar pronta para o que virá, pois a vida a colocou em um ponto de virada, e o próximo passo determinará o rumo de toda a história. No ar ainda pairava a promessa de que algo grande estava prestes a acontecer. Rafael ainda tinha segredos, Marina ainda tinha medos, e o hospital se tornava o palco de uma história que iria muito além de procedimentos médicos, diagnósticos e rotina profissional. A narrativa emocional estava apenas começando, e o próximo bloco revelará as primeiras tentativas de resolver conflitos, os desafios inesperados e as falhas que testarão a coragem de ambos. Nos dias que se seguiram, Marina não conseguia tirar Rafael da mente. Cada vez que entrava no quarto 14, sentia o mesmo misto de ansiedade, nostalgia e apreensão. Tentava agir com profissionalismo, mas os sentimentos estavam à flor da pele. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de ajudá-lo além do cuidado físico, mas não tinha certeza de como lidar com o turbilhão emocional que aquele reencontro despertava. Rafael, por sua vez, parecia igualmente perdido. Sua fragilidade física escondia uma mente alerta, cheia de lembranças que vinham e iam sem aviso. Ele olhava para Marina com olhos que alternavam entre reconhecimento e dúvida, como se tentasse decifrar a linha tênue entre passado e presente.
Cada conversa sobre trivialidades era interrompida por silenciosas pausas carregadas de significados ocultos. Cada gesto simples carregava camadas de história compartilhada que nenhum deles conseguia expressar plenamente. Marina decidiu tentar uma abordagem mais direta, falando sobre memórias antigas. Você se lembra daquele verão em Olinda, quando nos escondemos atrás das casas de barro para fugir da chuva? Ela perguntou, tentando aliviar a tensão com um sorriso tímido. Rafael arqueou uma sobrancelha, lembranças dançando em seus olhos, mas a resposta veio apenas como um murmúrio. Era um progresso mínimo, mas suficiente para que Marina percebesse que ainda havia uma conexão viva entre eles. As primeiras tentativas de reconexão emocional, porém, revelaram suas limitações. Marina descobriu que não bastava falar sobre o passado, era necessário enfrentar sentimentos reprimidos, mágoas e medos que os anos de separação haviam intensificado. Rafael mostrava resistência. Às vezes desviava o olhar, outras vezes se irritava com pequenos comentários. Cada tentativa de aproximação resultava em frustração, e Marina sentiu o peso de não saber se conseguiria superar as barreiras emocionais que se erguiam à sua frente. Enquanto isso, a vida continuava com sua rotina implacável. O hospital parecia indiferente à tempestade silenciosa que se desenrolava no quarto 14. Enfermeiros passavam, pacientes chegavam e saíam, o barulho do corredor contrastando com a tensão contida dentro do quarto. Marina sentia que o mundo seguia seu curso, mas para ela e Rafael, cada momento era uma batalha emocional, uma tentativa de encontrar sentido em uma história interrompida há muito tempo. A primeira grande falha aconteceu quando Marina tentou discutir diretamente sobre os motivos da separação. Rafael, você já pensou por que nos afastamos? A pergunta, feita com cuidado, provocou uma onda de tensão que eles não esperavam. Rafael fechou os olhos, respirou fundo e, por um instante, parecia prestes a responder. Mas no último segundo, desviou o olhar e murmurou, não quero lembrar agora. Marina sentiu o coração apertar, compreendendo que algumas feridas ainda eram profundas demais. Foi nesse momento que ela percebeu a complexidade do que enfrentava. Reconectar-se com Rafael não era apenas sobre lembranças felizes, era enfrentar mágoas, arrependimentos e silêncios dolorosos. Cada tentativa falha deixava uma marca emocional, mas também uma lição. Paciência, empatia e coragem seriam fundamentais para que essa história avançasse. Marina começou a explorar outras formas de se aproximar de Rafael. Pequenos gestos, como trazer o lanche favorito que ele mencionara anos atrás ou compartilhar músicas que ambos amavam na infância, funcionavam como pontes delicadas entre passado e presente. Rafael reagia de maneira sutil, um sorriso discreto, um aperto de mão mais firme, sinais mínimos, mas que davam esperança a Marina de que ainda havia espaço para reconciliação. Mesmo assim, os obstáculos continuavam. Rafael era resistente, protetor de suas próprias emoções, e Marina enfrentava suas próprias inseguranças. Às vezes sentia que estava avançando, outras vezes que tudo desmoronava. Cada progresso vinha acompanhado de retrocessos, cada gesto de proximidade enfrentava barreiras invisíveis que só o tempo e a confiança poderiam superar. A tensão emocional aumentava com pequenos conflitos internos. Marina sentia medo de se apegar demais, medo de que ele não estivesse pronto para enfrentar a dor do passado, medo de que o destino repetisse erros antigos. Rafael, por sua vez, lutava contra a vulnerabilidade, tentando manter uma fachada de controle enquanto seu coração, silenciosamente, reconhecia a importância de Marina em sua vida. Subtramas surgiam com força crescente. Problemas médicos menores de Rafael criavam momentos de preocupação intensa para Marina. Cada exame, cada incerteza sobre seu estado de saúde, servia como catalisador para que emoções reprimidas viessem à tona. Ela precisava conciliar o cuidado físico com a reconstrução de uma ligação emocional, equilibrando a responsabilidade profissional com a urgência do reencontro pessoal. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando um teste revelou uma condição mais grave do que inicialmente previsto. Rafael precisaria passar por procedimentos que aumentariam o risco e exigiriam adaptação emocional intensa. Marina sentiu o peso da responsabilidade. Não bastava apenas estar ao lado dele, precisava guiá-lo, apoiar suas decisões e enfrentar a ansiedade crescente que ameaçava dominá-la. Esse momento mudou o rumo da história, elevando a tensão e preparando o terreno para desafios ainda maiores que viriam adiante. Apesar das dificuldades, Marina se manteve firme, aprendendo com cada falha. Cada tentativa frustrada de comunicação,
Cada recuo de Rafael servia como aprendizado, uma oportunidade de crescer emocionalmente e compreender melhor a complexidade do relacionamento. Ela percebeu que a reconexão exigia tempo, estratégia e, sobretudo, coragem para encarar verdades dolorosas. Enquanto ajustava o soro na mão de Rafael e observava seu rosto pálido, Marina respirou fundo, refletindo sobre tudo o que havia acontecido até ali. As falhas não eram derrotas, eram sinais de que a jornada era real, intensa e significativa. Cada obstáculo enfrentado os aproximava da compreensão mútua, da reconstrução da confiança perdida e da possibilidade de uma redenção que ambos precisavam desesperadamente. O quarto, silencioso exceto pelo bip constante do monitor, parecia carregar a promessa de algo maior. Marina olhou para Rafael, seus olhos cheios de determinação. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, repleto de desafios emocionais e morais. Mas a semente da esperança havia sido plantada, e era agora a responsabilidade dela nutrir essa conexão, enfrentando erros, falhas e receios com coragem. E antes de avançar para os próximos capítulos, Marina sentiu que precisava de um gesto para manter o público conectado à história, à tensão e à emoção. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Esse CTA serve para aproximar emocionalmente os espectadores, criar engajamento e preparar o terreno para a intensificação dramática que virá no próximo bloco. O bloco termina com Rafael adormecendo levemente, o colar repousando sobre seu peito como um lembrete silencioso de tudo que ainda precisava ser resolvido. Marina permaneceu ao lado dele, segurando sua mão, refletindo sobre as falhas do passado e sobre a determinação necessária para transformar a história em uma jornada de redenção e segunda chance. O dia amanheceu abafado em Recife, o céu carregado de nuvens pesadas prometendo chuva a qualquer momento. No hospital, a rotina parecia mais lenta, quase suspensa. Cada corredor, cada porta, cada som das máquinas respiratórias parecia amplificar a tensão que pairava no quarto 14. Marina sentia o peso de semanas intensas de tentativas, falhas e pequenas vitórias. Ela sabia que o momento decisivo estava próximo, que a história que começou com um simples colar agora exigia coragem, revelações e decisões que mudariam tudo. Rafael havia passado a noite inquieto. Seus olhos, normalmente alertas, mostravam cansaço, preocupação e uma vulnerabilidade rara. Marina observava cada movimento, cada respiração, cada gesto involuntário. O colar que carregava no peito parecia pulsar com significado, como se lhe desse forças silenciosas para enfrentar não apenas sua fragilidade física, mas também as memórias que os anos haviam deixado intocadas. A tensão entre eles era palpável. Cada palavra dita carregava camadas de emoção. Marina tentava equilibrar cuidado profissional e aproximação emocional, mas sabia que a qualquer instante tudo poderia desmoronar. Cada decisão, cada gesto, era um teste de limites, limites emocionais, limites morais e limites da própria paciência. Rafael parecia hesitar, dividido entre a necessidade de proteger seu coração e o desejo silencioso de se reconectar com Marina. O primeiro grande obstáculo do dia veio de forma inesperada. Rafael recebeu uma notícia médica que complicava seu estado. O procedimento que antes parecia simples agora envolvia riscos mais altos, exigindo uma decisão difícil. Marina, ao receber o diagnóstico, sentiu o coração apertar. Sabia que precisava estar presente, não apenas como enfermeira, mas como alguém que se importava profundamente com seu bem-estar e com o caminho de reconciliação que haviam iniciado. Enquanto ajudava Rafael a se preparar para os exames, Marina percebeu uma mudança em seu comportamento. Ele estava mais fechado, silencioso, os olhos evitando contato. Cada passo em direção à sala de exames parecia carregado de significados não ditos. A vulnerabilidade dele, combinada com a intensidade emocional de seu reencontro, transformava momentos rotineiros em provas de resistência emocional. Marina, por sua vez, sentia a própria ansiedade crescendo. Cada vez que Rafael desviava o olhar ou hesitava, ela precisava lutar contra o impulso de fugir do desconforto, de se proteger emocionalmente. Mas havia algo dentro dela, uma força silenciosa, uma determinação que só surgia em situações extremas, que a impelia a continuar. Ela sabia que não poderiam avançar sem encarar suas emoções mais profundas e enfrentar os obstáculos juntos. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, cada passo ecoando no chão frio, Marina lembrava-se de antigas promessas,
de risos compartilhados, de feridas não cicatrizadas. A vida havia sido implacável com ambos, mas havia colocado aquele momento diante deles como uma oportunidade única de redenção. Ela apertou levemente a mão de Rafael, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. O tempo parecia suspenso, o hospital transformado em um palco onde passado e presente colidiam de maneira inevitável. O ponto de ruptura começou a se formar quando Rafael, finalmente, expressou a raiva e a frustração que guardava há anos. Por que você foi embora? Ele perguntou, a voz carregada de emoção reprimida. Marina sentiu o impacto da pergunta como um soco no peito. As palavras carregavam dor, ressentimento e uma necessidade urgente de respostas. Ela sabia que não poderia fugir dessa vez. Era o momento de encarar a verdade, sem filtros, sem reservas. Marina respirou fundo e começou a falar, revelando sentimentos que ela mesma havia mantido escondidos. Contou sobre sua própria dor com a separação, sobre os momentos em que se sentirá perdida sem saber como encontrá-lo novamente, sobre o medo de que tudo tivesse sido em vão. Rafael ouviu em silêncio, cada palavra penetrando em sua própria fortaleza emocional, cada revelação aproximando-os de um entendimento profundo e silencioso. Enquanto as emoções se intensificavam, uma tempestade começou a cair sobre Recife. A chuva pesada batia nas janelas do hospital, criando um ritmo dramático que refletia a intensidade do que acontecia dentro do quarto 14. Cada gota parecia marcar o tempo, cada trovão parecia amplificar a tensão. Marina e Rafael estavam presos em um momento de vulnerabilidade pura, onde escolhas e sentimentos precisavam ser confrontados sem demora. A intensificação da narrativa trouxe à tona decisões cruciais. Rafael precisaria aceitar o procedimento arriscado, mas também precisava enfrentar seu passado e os sentimentos não resolvidos com Marina. Ela, por sua vez, precisava equilibrar a responsabilidade profissional com a conexão emocional profunda que havia sido reacendida. Cada obstáculo testava não apenas sua coragem, mas também sua capacidade de perdoar, de confiar e de acreditar que mudanças eram possíveis. Subtramas se conectavam ao arco principal. Colegas de trabalho observavam discretamente, percebendo a tensão no quarto, mas sem compreender sua profundidade. Familiares de Rafael, que chegaram mais tarde, trouxeram conflitos adicionais, perguntas sobre decisões médicas, medos sobre o futuro e lembranças de erros passados que ainda pesavam sobre ele. Tudo isso convergia para um ponto em que cada ação, cada escolha, cada palavra carregava um peso emocional insuportável. O clímax do bloco se aproximava quando Rafael, em um momento de desespero, tomou uma decisão impulsiva. Quase recusou o procedimento, temendo que sua fragilidade física e emocional o destruísse. Marina, percebendo o risco, interveio com delicadeza, mas firmeza. A tensão atingiu o auge, cada respiração dele sincronizada com a tempestade lá fora. Era o ponto de ruptura, a maior virada da história até então, onde escolhas definitivas precisavam ser feitas, e nenhum deles poderia voltar atrás. Ao final do bloco, Rafael finalmente cede, aceitando a ajuda de Marina, não apenas para o procedimento, mas também para enfrentar o passado e suas próprias emoções. O quarto parecia respirar junto com eles, o som da chuva diminuindo, os monitores emitindo bips regulares, criando uma sensação de pausa tensa antes do clímax final que se aproximava. Marina, segurando a mão dele, percebeu que aquele momento era decisivo, não apenas para a saúde de Rafael, mas para a possibilidade de redenção, reconciliação e superação de ambos. Eles estavam prestes a enfrentar o desafio maior, aquele que definiria o restante da história. Cada obstáculo superado até ali havia sido apenas um ensaio para o que viria a seguir. O bloco termina com Marina olhando nos olhos de Rafael, ambos cientes de que nada seria como antes. O ponto de ruptura está estabelecido, a tensão máxima foi atingida, e a narrativa se prepara para o clímax emocional que decidirá os destinos de ambos. A chuva lá fora diminui, mas a tempestade interna continua, prometendo uma resolução intensa, transformadora e profundamente emocionante. O som do monitor cardíaco marcava o ritmo da tensão no quarto 14 como um tambor insistente, acompanhando cada batida acelerada do coração de Rafael e de Marina. Ela permanecia ao lado dele, segurando sua mão com firmeza, tentando transmitir calma, força e esperança. O procedimento médico que antes parecia simples agora era o teste final de coragem para ambos, e não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada respiração de Rafael era acompanhada por uma lembrança do passado,
Cada gesto de Marina carregava anos de sentimentos reprimidos e decisões adiadas. Rafael olhou nos olhos de Marina e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se sentir vulnerabilidade total. Ele confessou, com voz baixa e trêmula, o quanto sentirá falta dela, quanto sofrimento guardara e o quanto desejava consertar o que fora quebrado. Marina ouviu atentamente, sentindo o coração apertar e expandir ao mesmo tempo. As palavras dele não eram apenas desculpas ou reconhecimento, eram uma ponte direta para a redenção que ambos ansiavam. A equipe médica iniciou o procedimento, e Marina permaneceu ao lado dele, segurando sua mão durante cada instante crítico. As máquinas bipavam, os sons eram intensos, mas para Marina, o mundo parecia se concentrar apenas naquele momento, ela e Rafael, conectados por lembranças, dor e esperança. Cada gesto dela transmitia coragem silenciosa, cada toque lembrava Rafael de que não estava sozinho. Enquanto o procedimento avançava, flashes do passado invadiam a mente de ambos. Lembranças da infância, das aventuras e da separação surgiam misturadas à realidade presente. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso do arrependimento e da perda, enquanto Marina permanecia firme, sussurrando palavras de encorajamento. Era o clímax emocional que ambos precisavam, a união de passado, presente e a possibilidade de futuro. De repente, um pequeno contratempo ocorreu. O monitor sinalizou uma instabilidade, e o coração de Rafael deu um leve salto de ritmo. Marina, sem hesitar, chamou a equipe e ajudou a estabilizá-lo, usando todo o seu treinamento e instinto. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Mas, com paciência, técnica e coragem, a situação se normalizou. O risco havia passado, mas a intensidade emocional do momento permanecia intacta, reforçando que não havia como voltar atrás. Rafael abriu os olhos, respirando fundo, e olhou para Marina com uma expressão que misturava alívio, gratidão e amor silencioso. Eu pensei que nunca mais veria isso acontecer, murmurou ele, a voz embargada, mas cheia de sinceridade. Marina sorriu, lágrimas escorrendo, sentindo que aquele instante era a confirmação de que tudo pelo que lutaram até então não fora em vão. Nos minutos seguintes, a conexão entre eles se aprofundou. Palavras não eram mais necessárias. Um simples toque, um olhar, um aperto de mão transmitiam mais do que anos de conversas poderiam expressar. Rafael compreendeu que, apesar da dor do passado e das falhas cometidas, havia espaço para a redenção. Marina percebeu que a coragem de enfrentar o passado, de manter-se firme em meio à tempestade emocional, havia permitido que ambos alcançassem algo maior, uma segunda chance real, palpável e transformadora. A transformação não era apenas emocional. Rafael, que antes se mostrava frágil e resistente, agora estava consciente da força que podia encontrar em si mesmo e naqueles que se importavam com ele. Marina, por sua vez, encontrou no cuidado e na paciência um novo significado para sua própria vida, a certeza de que empatia, dedicação e coragem podem reconstruir pontes aparentemente destruídas pelo tempo. Com o passar das horas, os procedimentos terminaram, e Rafael começou a se recuperar. Marina permaneceu ao seu lado, garantindo que ele estivesse confortável e seguro. O quarto, que por semanas fora palco de tensão, medos e silêncio, agora exalava alívio e esperança. Cada detalhe, o som mais suave do monitor, a luz filtrada pela janela, o perfume do corredor que entrava pelo quarto, parecia celebrar a conquista emocional de ambos. Rafael finalmente se permitiu falar sobre o futuro. Ele mencionou planos, sonhos que haviam sido interrompidos, e a vontade de reconstruir não apenas sua saúde, mas também o vínculo perdido com Marina. Eles conversaram longamente, compartilhando sentimentos, planos e promessas de cuidado mútuo. Cada palavra era carregada de emoção, mas também de realismo. Eles reconheciam que desafios ainda existiam, mas que agora possuíam coragem e conexão para enfrentá-los juntos. A reconciliação da história foi completa. Marina e Rafael não apenas superaram obstáculos médicos e emocionais, mas também curaram feridas do passado. O colar, que fora o catalisador inicial, agora simbolizava a redenção, amor silencioso e a força de uma conexão que resistiu ao tempo, à distância e à dor. Cada personagem secundário também encontrou seu desfecho. Colegas de hospital expressaram admiração e alívio, familiares compreenderam a profundidade do reencontro e todos presentes se tornaram testemunhas silenciosas de uma transformação real e emocionante. O quarto 14 se tornou um lugar simbólico, onde passado e presente se encontraram,
e onde escolhas difíceis geraram resultados inesperadamente positivos. Rafael aprendeu que coragem não significa ausência de medo, mas enfrentar desafios com determinação. Marina descobriu que empatia e paciência podem curar feridas aparentemente impossíveis. Juntos, criaram um futuro possível, carregado de aprendizado, esperança e amor. No final, Marina segurou a mão de Rafael e disse: "O que passou não pode ser mudado, mas o que vem adiante, podemos construir juntos." Ele sorriu, lágrimas silenciosas escorrendo, e respondeu: "Sim, juntos." Era o encerramento emocional perfeito, a prova de que redenção e segunda chance não são apenas ideias, mas experiências vividas e sentidas profundamente. Antes de concluir a história, Marina e Rafael convidam o público a interagir e refletir, reforçando a conexão emocional e o engajamento. Avalie esta história de 0 a 10. Comente qual foi a parte que mais emocionou você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder futuras histórias.